Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai apresentar aqui uma aula sobre cadeias e teias alimentares. Antes de começar com o conteúdo, eu queria dizer que é um prazer imenso ter esse contato de novo com vocês, né? Criei um apego enorme por cada um e a falta desse contato é muito grande. Porém, nós podemos dizer que nós somos assim abençoados, porque durante o início desse ano a gente começou com uma aula a mais de biologia e era uma aula muito interativa, então a gente sempre estava né, usando plataformas digitais, usando atividades online, buscando muitos processos de automação, assim, vocês tomarem a decisão de fazer muitos trabalhos em equipe, então eu acho que de verdade, vocês não vão sentir dificuldade com esse novo formato. Eu acho, inclusive, que vocês vão conseguir se organizar muito bem. Eu sei que existem algumas dificuldades, né? A gente tem um horário diferenciado, às vezes quer parar para perguntar naquele momento e não vai ter como, mas eu acredito que a gente vai vencer esse momento e que vai dar tudo certo, tá? A gente começa com cadeias e teias alimentares agora. Esse não é exatamente um conteúdo tão novo, né? A gente já estudou isso lá no sexto ano, no ensino fundamental, e agora a gente vai dar uma aprofundada. Antes da gente começar com cadeia alimentar, a gente vai dar uma pequena retomada geral de tudo que a gente andou para chegar até aqui. Então, nosso conteúdo global é ecologia, e nós estávamos estudando as relações, né, entre os seres vivos, e uma dessas relações, que é uma relação muito importante, é a relação de alimentação. E essa relação de alimentação, ela vai ser a base do estudo das cadeias e teias alimentares, tá? Então, cadeia alimentar é uma relação de alimentação entre organismos de uma comunidade. Lá em ecologia, a gente viu que os ecossistemas, eles são formados, né, por vários padrões de seres vivos. E aí a gente viu também que existe uma organização para chegar no ecossistema. Então a gente tem o organismo, né, um ser vivo que é a unidade mais básica, e organismos de uma mesma espécie juntos formam o que a gente chama de população. Várias populações diferentes no ambiente formam uma comunidade. E essa comunidade biológica, junto com o ambiente natural, vai formar o que a gente conhece como ecossistema, que é um ambiente uma relação bem mais complexa. Todos os ecossistemas do mundo juntos formam a biosfera. Então, hoje a gente vai estudar um conceito que se aplica nesse nível de ecossistema, tá? Se aplica ao nível de comunidades, porque a gente vai falar de relações de alimentação. Para começar, a gente precisa entender uma coisa. Todo ser vivo se alimenta de outro ser vivo? Não. Não exatamente, pelo menos. Existem seres vivos que conseguem produzir, né, uma grande quantidade de energia através de processos bioquímicos. Então, a gente pode falar de uma certa maneira que toda a energia que circula no nosso ambiente, né, dentro das nossas cadeias alimentares, ela tem uma fonte primária que é o Sol. Então, o Sol, lá, né, a bilhões de quilômetros de distância do nosso planeta que está ali exatamente numa posição em que os raios do Sol são suficientes para aquecê-lo, mas não para, né, eliminar toda a vida. Então, esse conjunto de situações faz com que nós possamos receber uma energia, que é a energia luminosa do Sol, que é a nossa fonte primária de energia. Então, basicamente, a energia que o nosso planeta recebe primariamente vem do Sol. Quem recebe essa energia? Né? Apesar de, claro, todos nós recebemos a energia do Sol. A gente está tão ligado com a questão da luminosidade solar que existem vitaminas no nosso corpo que só são efetivadas quando nós nos expomos ao sol, como é o caso da vitamina D, por exemplo, tá? Mas quem vai capturar essa energia e jogar nas cadeias alimentares são as plantas, as algas e algumas bactérias. E aí esses organismos são os organismos, aqui vou dar o exemplo de organismos vegetais. Eles têm na sua célula, que é uma célula diferenciada, né? O ano passado a gente estudou organelas celulares, e aí a gente viu a diferença entre células animais e vegetais, que ela tem uma organela chamada de cloroplasto.
O cloroplasto é a sede da fotossíntese, que é esse processo de captação da luz solar. Então, lá no cloroplasto, a gente vai ter esses pigmentos, que são as clorofilas, que vão movimentar essa energia do sol e aí vão fazer com que essa energia seja captada realmente pelas plantas e pelos outros seres fotossintetizantes, tá? Então, esse processo de transformação da energia luminosa do sol em energia química, que é a energia que nós usamos, é chamado de fotossíntese. Foto, que vem de luz, e síntese, que vem de junção, né? De formação, de sintetizar. Então, aqui a gente tem um esquema básico de como seria essa fotossíntese, tá? No solo, água e sais minerais, na atmosfera, dióxido de carbono. Água e sais minerais e dióxido de carbono na presença da luz solar, vocês estão vendo essa setinha amarela aqui entrando na planta, eles vão reagir e formar matéria orgânica. Isso, queridos, matéria orgânica. Qual a diferença das substâncias inorgânicas para as substâncias orgânicas? As substâncias orgânicas, elas têm moléculas de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, e são produzidas por seres vivos. Então, a matéria orgânica, ela vai fazer parte agora de um organismo vivo, tá? Então, a gente tem aí a fotossíntese, transformação de matéria inorgânica, água, sais minerais, dióxido de carbono, em matéria orgânica, tá? E aí, a gente vai transformar a energia luminosa em energia química. E essa energia química vai ficar armazenada em compostos orgânicos, certo? Primeira parte. Aqui um esquema mais geral da fotossíntese, tá? Dióxido de carbono, água e sais minerais, luz, forma matéria orgânica e libera um oxigênio no ar. Então, esse oxigênio que tem aqui, que ele é liberado na atmosfera depois do processo de fotossíntese, a gente pode considerar como se não é exatamente a planta, eu vou liberar o oxigênio que seres humanos precisam para respirar. Não é exatamente isso, né? Esse oxigênio é a sobra de todo o processo e faltou aqui também o vapor de água, que vai ser liberado também na fotossíntese, tá? Eu vou colocar aqui uma equação, né, geral da fotossíntese, porque eu preciso que vocês percebam uma coisa que é bem importante. Percebam que água, gás carbônico e energia formam C6H12O6, é a glicose. E aí a gente tem vapor de água também formado e oxigênio também formado. Mas o que eu quero que vocês percebam é que qual o papel da energia luminosa na fotossíntese? Né? Então, ela vai servir para quebrar algumas ligações entre os materiais iniciais e facilitar essa reorganização aqui. Então, se a gente vê a glicose, C6H12O6, né, a gente tem aqui o carbono do dióxido de carbono, o oxigênio do dióxido de carbono e o hidrogênio da água. Né? Então, eu costumo sempre dar o exemplo de um bolo. Você vai fazer um bolo, né? Você coloca lá ovo, margarina, açúcar, bate, depois vem a farinha, o leite. Terminou de mexer, tá pronto? Não. Porque o que vai aprontar o bolo da forma como nós conhecemos é a energia térmica do forno. Então, você tem que botar no forno, né? Meia hora, para depois sair aquele bolo fofinho. Então, a reação química depende do calor. É basicamente isso que acontece na fotossíntese, né? A luz vai excitar alguns elétrons e aí ele vai favorecer essa reorganização de substâncias, de elementos químicos para formar novas substâncias. No caso da fotossíntese, a substância formada vai ser a glicose. A glicose é um açúcar, né? Um açúcar altamente energético, é um açúcar que concentra uma grande quantidade de energia. É basicamente por isso que todos os alimentos ricos em açúcar, né? Os doces, eles são alimentos altamente calóricos, infelizmente muito calóricos, né? Então, apesar de ter esse sabor bem palatável também, a gente sempre costuma puxar essa aspas, nem todo açúcar é doce, né? O amido é um açúcar, é um polissacarídeo, né? Um açúcar bem complexo, e ele não é exatamente doce, né? Não é salgado, mas não é um açúcar doce. Então, a gente tem essas diferenciações, tá? Mas os açúcares
os açúcares são altamente energéticos. Vão guardar uma grande quantidade de energia que os seres vivos vão usar nos seus processos. A planta, primariamente, ela produz a glicose. Como a sede da fotossíntese, né, é o cloroplasto, está lá nas partes verdes, né, nas folhas, nos caules verdes, é aqui nessa região, nas partes mais de cima, que essa glicose é formada, e ela vai ser distribuída através dos vasos por todas as partes da planta. Né? Então, essa é a fotossíntese. Voltando, é, a energia luminosa do Sol, capturada por seres fotossintetizantes, para formar moléculas orgânicas e liberar a energia dos seus processos químicos. Esses seres vivos que têm a capacidade de fazer isso, né, que têm a capacidade de pegar a luz do Sol, jogar essa luz do Sol numa reação química e formar as suas próprias fontes de nutrição, eles são chamados de autótrofos. Então, os autótrofos, auto a si mesmo, e trófos de alimentação. São organismos que têm a capacidade de produzir a sua própria fonte de nutrição. Quem são esses organismos? Né? A gente tem aqui alguns exemplos. As plantas, os vegetais de uma forma geral, as algas e algumas bactérias que são fotossintetizantes e o fitoplâncton também, organismos, né, fotossintetizantes que são microscópicos. E nesse caso, né, a gente tem as substâncias dos compostos inorgânicos, água, sais minerais e dióxido de carbono, e a gente vai formar moléculas orgânicas, moléculas produzidas pelos seres vivos, constituídas por carbono, oxigênio, hidrogênio e azoto. Azoto é o nitrogênio, tá? Exemplo, no caso da fotossíntese, glicose e amido. Amido é um carboidrato de reserva. As plantas reservam energia através do amido. Então, algumas raízes, como a macaxeira, o inhame, são riquíssimas em amido. Alguns caules, como o dos tubérculos, né? No caso da batata, eles têm uma grande reserva de amido, tá? E esses seres, como eles têm a capacidade de produzir a sua própria fonte de nutrição, eles são chamados de produtores. Então, os organismos produtores são capazes de fixar energia luminosa sob a forma de energia química, né? Esses são os autótrofos. E a gente tem dois tipos de produtores. Os fotossintetizantes, que são aqueles que vão usar a luz para sintetizar os seus produtos, e os quimiosintetizantes. Os quimiosintetizantes, eles vão utilizar reações químicas para quebrar alguns elementos e liberar energia, tá? Aqui ao lado, um exemplo de bactérias quimiosintetizantes. Essas bactérias, elas não estão tão próximas, tá? Por isso que a gente tem um pouquinho de dificuldade de associar. Então, algumas bactérias chamadas de bactérias nitrificantes, por exemplo, elas têm a capacidade de quebrar compostos de nitrogênio para liberar energia, né? Esse é um processo de quimiossíntese. É um produtor, é um quimiosintetizante. Algumas outras bactérias vão quebrar um elemento químico chamado enxofre, né? Então, essas bactérias aqui, que formam esses black smokers, que são essa fumaça negra, elas são bactérias que vivem em chaminés vulcânicas submarinas, né? Embaixo do mar. E elas vão liberar uma grande quantidade de água quente riquíssima em enxofre, que vai ser degradado aí a partir dos seus próprios processos biológicos, tá? Lembrando aqui, ó, no cantinho, nada de luz solar. Então, são bactérias que fazem isso sem a luz solar, né? Não estão presentes, a luz solar não consegue acessar os ambientes onde elas estão presentes, e aí elas tiveram que desenvolver, ao longo da sua evolução, outros processos. Esses seres vivos são muito antigos, gente. Na verdade, quando os produtores começaram mesmo a liberar oxigênio em grande, né, quantidade na atmosfera, a gente teve aí no planeta um grande evento de extinção, porque o oxigênio era um gás novo e muitos seres vivos que existiam antigamente não estavam adaptados para respirar o oxigênio, né, para usar o oxigênio para quebrar as suas moléculas. Então, houve esse pequeno momento de extinção aí, quando o oxigênio foi lançado. Mas vamos lá? Então, base da cadeia alimentar são aqueles seres que conseguem produzir o seu próprio alimento, são seres vivos chamados de produtores. E aí, depois dos produtores, a gente tem uma classificação diferente, que é a dos consumidores.
Os consumidores, como o próprio nome já diz, vou passar para cá, são organismos que não conseguem fabricar, né, não conseguem produzir a sua própria fonte de nutrição, então eles vão se alimentar de outros seres vivos. Esses organismos são chamados de heterotróficos. Heterotróficos, hétero de diferentes, tróficos de alimento. Então, outros, né, se alimentam de outros seres vivos diferentes deles. E aí a gente tem três classes, basicamente, de seres vivos que são heterotróficos: animais, protozoários e os fungos. Sendo que essas três classes, né, obtêm matéria orgânica e energia alimentando-se de outros seres vivos. Porém, animais e protozoários, eles consomem diretamente ou indiretamente a matéria orgânica produzida pelos produtores. Então, a gente tem aí um animal que vai se alimentar, né, de um produtor ou de outro consumidor mesmo. E em relação aos fungos, eles são heterótrofos, né? Eles não conseguem produzir o próprio alimento. Mas os fungos, eles não se alimentam diretamente dos produtos, né, produzidos por outros seres vivos. Os fungos, eles têm um tipo de nutrição diferenciada. E aí eles fazem parte de uma classe chamada de decompositores. Apesar de serem heterotróficos, né, se alimentam de fontes diferentes, mas essa alimentação é diferenciada. Então, vocês estão vendo aqui que eles efetuam a decomposição da matéria orgânica morta e vão devolver essa matéria orgânica morta aos ambientes naturais, tá? E aí, sendo assim, então a gente tem a classe de consumidores. Consumidores, como o próprio nome já diz, são aqueles que consomem, né? Eles não têm a condição de produzir, então eles vão consumir outros alimentos. Quem são esses organismos? Os consumidores primários são os primeiros seres vivos que vão consumir. Então, eles são os herbívoros e os parasitas de plantas verdes. Os herbívoros, eles vão se alimentar diretamente dos produtores. Os parasitas de plantas verdes são animais que eles têm a condição de sugar dessas plantas a matéria, né, a sua matéria orgânica. Então, eles sugam o que a gente chama de seiva, a seiva elaborada das plantas, que é essa seiva que tem a glicose. Quando a gente estava estudando relações ecológicas, a gente estudou uma relação chamada esclavagismo, em que algumas espécies de formiga escravizam pequenos insetos, como os pulgões, e fazem esses insetos retirarem nessa seiva para que elas consigam usar também essa seiva, tá? Então, consumidores primários. Consumidores secundários são consumidores que se alimentam de animais herbívoros. Então, produtor, consumidor primário é o herbívoro, consumidor secundário são todas essas belezuras aí que se alimentam de herbívoros, né? São carnívoros que se alimentam de herbívoros. Os terciários são carnívoros que se alimentam de outros carnívoros, né? Então, o consumidor terciário vai se alimentar do consumidor secundário, o quaternário vai se alimentar do terciário e assim vai. Vou abrir um aspas bem importante aqui, tá, pessoal? Professora, quinta ordem, sexta ordem de consumidor. É muito difícil. Então, geralmente na natureza a gente não tem cadeias alimentares muito longas, né? Porque além da quantidade de energia ser muito pouca, que vai passando dos níveis, a gente não consegue chegar tão longe. Pode ser que numa cadeia ou numa teia específica a gente encontre um consumidor de quinta ordem, de sexta ordem, mas geralmente a gente vai até os quaternários, tá? São as cadeias mais comuns que existem. E aí, por último, no fim de tudo, a gente tem os organismos decompositores. Então, os decompositores, né, os fungos e as bactérias, decompõem a matéria orgânica morta, transformando essa matéria em matéria inorgânica, né, num processo natural de reciclagem da matéria. Então, sem querer ser, né, muito das antigas, vamos dizer que é a versão do Rei Leão nova que eu assisti. E o Mufasa, ele tinha muita razão, né? Mufasa, biólogo, formado aqui na UEPB, mestrado na UFPB em Ciências Ambientais. É um ciclo sem fim. A gente precisa entender que tudo que ocorre nesse planeta é cíclico, né? Então, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, isso vai da matéria e da energia, né? São leis que regem a dinâmica desse planeta. Então, você vê aí fungos e bactérias lá no fim de tudo, né? A gente tem o maior, ai, eca, nojo,
mas eles são seres vivos altamente importantes. E eu acho que esse momento que a gente está vivendo agora, ele é muito interessante para que a gente tome isso de volta, né? Seres vivos muito simples, que a gente nem vê, né? Algumas bactérias nem vê a olho nu, e eles conseguem, assim, fazer uma grande diferença nos processos biológicos que eles participam. Né? Se não fossem fungos e bactérias, a gente viveria num mar de cadáver aí. Nem teria condições. Então, eles pegam a matéria orgânica já pronta, né, morta, dissolvem, né, quebram essas ligações que fazem a matéria orgânica e transformam em nutrientes de novo. Esses nutrientes voltam para o solo, chegam nas plantas, as plantas processam, caem na cadeia alimentar e tudo vira esse ciclo sem fim.